Esta é a nossa primeira aula sobre pronomes. Pronome é uma classe gramatical muito importante. Aqui eu dispus uma das primeiras classificações do pronome, que é pronome pessoal. Nós temos, por definição, que pronome é a palavra que acompanha o substantivo ou substitui. Por quê? Que você pode substituir o sujeito da oração, que geralmente é um substantivo, por um pronome. Por isso que se diz no popular que pronome é a palavra que substitui o nome. Então, tomemos por base esse trechinho da canção de Tom Jobim. Ele diz: eu sei que vou te amar. Esse eu é o sujeito da oração e é um pronome. Esse eu poderia ser Ana, Manuel, Joaquim. Então, eu sei que vou te amar. Quem é que sabe? Quem é o sujeito? Eu. Temos que, na definição, quando se diz que o pronome é a palavra que acompanha ou substitui, substituir é exatamente nesse sentido, de você trocar um substantivo por um pronome. Em geral, são pronomes pessoais que fazem esse trabalho. No caso, pode acompanhar também. Quando o pronome acompanha, aí nós dizemos que esse pronome ele é um pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? É aquele que antecede um substantivo. Quando ele diz assim, por toda a minha vida. Minha é um pronome possessivo que está acompanhando, está à frente do substantivo vida. Então, aí ele é tido como pronome possessivo adjetivo. Se o pronome estiver, qualquer que seja o pronome, relativo, demonstrativo, possessivo, ele estiver à frente de outra classe gramatical que não seja substantivo, aí entendemos que ele é substantivo. Ou seja, ele está substituindo, está fazendo o trabalho do pronome substantivo, do próprio substantivo, que é o sujeito da oração. Eu digo, eu vou te amar. O eu aqui está à frente do verbo, da flexão do verbo ir, então ele é tido como um pronome pessoal, nesse caso substantivo. Bem, mas tão importante como saber essa definição do que é substantivo, do que é adjetivo, o trabalho da definição de pronome é conhecer esses pronomes. Temos aqui os pronomes pessoais, subdividem-se do caso reto e do caso oblíquo. No caso reto, são aqueles que vão ter a função de substituir o sujeito da oração. Tanto é que ele só tem um trabalho na sentença, nas orações, que é com o sujeito. Sempre utilizamos os pronomes do caso reto na função sintática de sujeito. Eles só podem ser o sujeito da frase. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, sempre serão trabalhados com o sujeito da oração. Primeira, segunda, terceira pessoa do discurso no singular, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso no plural. Veja bem, quando eu tenho assim, ela pediu para eu pegar o livro. Então, quem pediu? Quem é o sujeito aqui? Ela. Então, esse ela poderia muito bem ser Ana, Luiz, Manuel, qualquer nome. Você botasse Ana. Ana pediu para eu pegar o livro. Esse Ana, que é um substantivo, que é o sujeito da frase, eu posso trocar, substituir ele por um pronome, dizer ela. Então, esse é o principal trabalho dos pronomes pessoais do caso reto. Substituir o substantivo, o sujeito da oração. Aqui você tem, ela pediu para eu pegar o livro. Quem é que vai pegar o livro? Eu. O pronome eu está próximo de um verbo infinitivo. Essa é uma das facetas do verbo quando no infinitivo, que pode ter como sujeito os pronomes eu ou tu. Porque, em geral, esses pronomes não são articulados, não são utilizados com preposição do lado. Se essa preposição não é que vai pedir, porque quem pede uma coisa para alguém ou a alguém. Então, o pronome eu e tu não pode vir junto de preposição. Então, ele sempre será sujeito da oração. E quais são os outros pronomes? Nós temos os pronomes do caso oblíquo,
divididos em átomos e tônicos. Os átomos têm um trabalho importantíssimo na colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, e também tem um trabalho sintático de grande relevância, ora como objeto direto, ora como objeto indireto. Já os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre serão articulados, trabalhados na oração, munidos de preposição, precedidos de preposição, porque eles têm uma função sintática de colaborador daqueles termos preposicionados, objeto direto, complemento nominal, objeto da passiva. Então, eles virão rigorosamente acompanhados de preposição. E quem são as preposições? Eu não conheço, Ana. Vou lhes apresentar. Tem uma musiquinha para a gente melhor memorizar as preposições. Ante, até, após, de, desde, para, perante, sem, sobre, contra, atrás. Então, em outro momento, eu vou dispor as preposições. Mas de antemão, já fica a aprender a musiquinha das preposições. Quaisquer uma delas poderá vir acompanhando os pronomes me, ti, si. Então, quando eu digo assim, não há problemas entre me e ti. Essa preposição entre, ela correlaciona ao pronome me e ao pronome ti. Ela serve para os dois. Você pode dizer assim, eu poderia no lugar do ti utilizar ele, ela. Pode. Só não pode usar aqui o tu, o eu. Porque eles não podem estar amarrados, relacionados a uma preposição, porque são usados como sujeito. Então, quando eu digo assim, duvidou de si, essa preposição de está relacionada ao pronome si. Crer em ti, também a preposição em, tá? Relembrando, é só toda vez que for usar os pronomes me, ti, si, lembrar que eles virão amarradinhos às preposições. Ante, até, após, de, desde, para, perante, sem, sobre, contra, atrás. E vai ser muito útil. Mas, vez ou outra, aparece uma dúvida: quando é que eu vou usar para mim e para ele? Essas situações de articular um e outro é porque aprendemos que o verbo infinitivo vai cobrar que esteja como sujeito dele o eu e o tu. Então, mas é bom saber que o para mim, como o mim, o ti e o si são complementos, pronomes oblíquos são complementos, ele poderá ser manipulado. Você pode botar no início da oração, no final da oração, no meio, em qualquer lugar. Ele pode passear, né, em qualquer espaço dentro da sentença. Enquanto que o pronome ele, que só pode ser sujeito, não varia, não muda de lugar, ele não sabe onde ele está. Veja as construções. Comprei uma gramática para ele estudar latim. Aí você, cada verbo precisa respectivamente ter seu sujeito. Em tese, salvo algumas exceções. Quem comprou a gramática? Eu. Sujeito implícito aqui, eu. Aqui você pergunta, quem é que vai estudar latim? Eu. O sujeito desse verbo infinitivo é eu. No caso da construção em que aparece o mim próximo, agarradinho ao verbo infinitivo, tu tens que perceber que esse para mim pode ser deslocado, pode ser tirado daqui e colocado em outro lugar. Quando se diz, não é difícil para mim compreender o latim, você pode tirar o para mim de onde está e colocar no início da sentença e dizer, não, para mim não é difícil compreender o latim. Que vai perceber que a sentença fica melhor construída. É como se ela conseguisse dar uma paráfrase mais simples, né? Aí os outros pronomes, veja bem, esses pronomes, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, tu podes usar quando quiser. Desde que lembre-se do sujeito. Se é eu, comigo, se é tu, contigo. Mas quando não posso usar, existe uma situação em que você deve evitar colocar o pronome comigo, contigo, consigo, junto de outro pronome. Dizer assim, comigo mesmo. Se é comigo, já é mesmo. Então, isso é uma redundância desnecessária. E também não pode usá-lo junto de um numeral. Porque não cabe empregar os pronomes sentido reflexivo, comigo, contigo, consigo, conosco, próximo de numeral. Então, quando você diz assim, o barco virou com nós três, por causa do numeral, não pude usar conosco. Mas agora, o barco virou conosco. Se eu
tirar o numeral, é sempre possível usar conosco, comigo, contigo. Bem, agora vamos falar de pronomes importantíssimos da nossa língua, que são os pronomes oblíquos átomos. Tem um trabalho sintático importante, ora como objeto direto, ora como objeto indireto. E também dentro da colocação pronominal, que veremos mais adiante, próprias, mesócrases e êncrases. Bem, os primeiros, o, a, os, as, que substituem ele, ela, eles e elas, eles sempre vão estar fazendo um trabalho sintático de substituir o objeto direto. Como? Bem, você vai dizer a seguinte sentença: Maria namora José. Maria namora quem? José. José é o objeto direto, eu posso substituir por ó, dizer Maria namora. Zé pegou o cavalo. Zé pegou o quê? O cavalo. Você diz Zé pegou. Sempre é possível você trocar o objeto direto pelos pronomes o, a, os, as. O detalhe é o seguinte: nem sempre o verbo vai terminar assim, ó, em vogal, no ditor, porque ele pode ter uma terminação diferente. Então veja, se o verbo terminar nas consoantes R, S e Z, acompanhado, sempre juntinho, dos pronomes o, a, os, as, então você vai ter que fazer umas mudanças. Vai ter que tirar o R, o S e o Z e colocar lo, la, los, lá. E além disso, prestar atenção. Se o verbo for monossílabo, aquele que só tem uma sílaba, ou oxítono, quando a última sílaba é forte, terminado em A, E e O, deve se acentuar. Então você diz assim: Maria fez a prova. Maria fez o quê? A prova. Vamos trocar a prova pelo objeto direto correlacionado. Então, você Maria fez a. Soa até mal, né? Maria fez a. Então, vamos melhorar a sentença. Você tira a letra Z, coloca um L e acentua o verbo porque ele é monossílabo tônico. Então, fez. Então, os monossílabos terminarem A, E, O são acentuados. Fica Maria fez a. Vamos usar essa frase. Ó, vou amar elas. Desse jeito, um cacófato estranho, amar elas. Então, para melhorar a sentença, você substitui esse elas pelo pronome oblíquo, átomo, as, aí fica vou amar as. É para falar né? Amar as. Então, não fica bem. O que é que você faz? Retira esse R, coloca um L e acentua, porque o verbo amar é um verbo oxítono. Aí eu vou amar. Então, tudo isso se faz para melhorar a sentença e também para empregar o pronome ou a, as como objeto direto. Tem outra situação. Veja bem, se muitas vezes o verbo transitivo direto terminar em M, ANG ou OI, acompanhado de O, A, os, você vai fazer uma arrumação. Não vai tirar letra alguma. Simplesmente você vai fazer o seguinte: você vai verificar se de fato o verbo termina em M. Terminou em M, aí no lugar de O, A, os, as, você vai colocar acompanhado no, na, nos, nas. Por quê? Para dar uma sonoridade melhor. Eles fizeram a prova. Você vai trocar a prova por A. Se eu não colocar o N, não fica estranho. Eles fizeram a. Não soa bem. Então, com o N, fica até melhor pronunciar. Eles fizeram na. A mesma coisa com os verbos terminarem em ON ou AM. Eu digo assim: põe as luvas. Aí, menina, põe as luvas. Aí você vai armar. Põe as. Não soa bem. Então, vamos melhorar essa sentença. Vai ficar põe nas. Então, é assim que empregamos os pronomes o, a, os, as na função sintática do objeto direto, substituindo o objeto direto e sendo articulado da melhor maneira